Olá, você deve ter ouvido falar a respeito da Declaração de Constitucionalidade do artigo 65A, que estabelece a recusa ao exame do etilômetro. A defesa continua. Se você quiser saber mais, acompanhe logo após a vinheta. Meu nome é José Francisco Minelli, especialista em Direito de Trânsito, e hoje vim aqui falar um pouquinho a respeito da decisão do STF, que estabelece pela constitucionalidade do artigo 65A, mas que a defesa continua, porque a decisão foi apenas com relação à não utilização da tese de que você não pode produzir prova contra si mesmo, pois entendem que essa alegação é somente para fins criminais e não administrativo. Então vamos seguir o vídeo e mostrar para vocês alguns pontos que pode ser alegado através da defesa. A decisão da STF estabeleceu que não viola a Constituição a previsão legal de imposição de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes de exame clínicos, perícias voltadas a ferir a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. Então ficou definido que esse artigo é constitucional e, lógico, vai ter uma enxurrada de aplicações de autuações em razão dessa decisão. Mas a defesa continua, você tem a defesa prévia, recursos à JARE, ao CETRAN, porque não deixa de ser um ato administrativo e tem que ser aplicado de acordo com as regras pré-estabelecidas. Vamos seguir aqui, a resolução 432, que define sobre a embriaguez, define que o etilômetro deve atender aos seguintes requisitos: ter seu modelo aprovado pelo Inmetro e ser aprovado na aferição metrológica inicial, eventual, em serviço anual, realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia. A portaria 369/21 do Inmetro também define que a verificação do etilômetro tem que ser periódica, deve ser realizada a cada 12 meses. Então, não é porque o STF definiu como constitucional a aplicação do artigo que os agentes e a administração pública não têm que cumprir as regras também estabelecidas pelas normas. A verificação do etilômetro, essa verificação periódica, você consegue verificar facilmente através do auto de infração, que vai estar escrito lá o número do etilômetro, é requisito obrigatório, e pelo site você consegue verificar também se aquele etilômetro foi realmente aferido e está de acordo com as normas. O artigo 65A define que recusar-se a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permite certificar-se da influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. E o artigo 277, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização, poderá ser submetido ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa determinada que determine dependência. Então, nós podemos verificar que a norma estabelece que se você for abordado e tiver 2 sinais de álcool, de uso do álcool, você já entrou no artigo, está caracterizada a infração do artigo 165 do CTB, que é embriaguez ao volante. Quando você tem um sinal, você não está no artigo 165, porque não está definida a embriaguez, mas tem um sinal. Aí o agente vai oferecer o etilômetro ou exame de sangue, mas você recusou, está caracterizado. A pergunta é, e se você é abordado e não tem nenhum sinal? Pode-se oferecer o exame do etilômetro? E se você recusar, você está infringindo o artigo 65A? Pode verificar que no artigo 65A, ele define recusar-se a submeter-se ao teste que permita certificar. A gente só certifica algo que a gente tem dúvida. Se você não tem nenhum sinal de embriaguez,
você vai certificar o quê? Para que você está oferecendo o exame do etilômetro? Essa é uma das observações importantes e que você pode fazer a defesa e verificar esses pontos. Você pode verificar a resolução do CONTRAN 432, ela define também que a alteração da capacidade psicomotora ela pode ser confirmada por sangue, teste de etilômetro, do aparelho de etilômetro, verificações e sinais. A resolução, ela põe aqui no parágrafo 2º que nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste de etilômetro. Entretanto, a gente pode observar que no artigo 277 do CTB, ela não define como prioridade o teste do etilômetro. Pode ser qualquer exame. Então, não há justificativa para você aplicar uma multa, uma autuação, quando você tem outros meios, já que a lei ordinária, que é o CTB, não estabelece prioridade no etilômetro. Não caberia uma resolução estabelecer de modo diverso e colocar preferencialmente o teste do etilômetro. Portanto, o julgamento do artigo 65A declarou pela constitucionalidade, mas o aparelho tem que ser calibrado e verificado anual. Outro ponto interessante é que, quando da abordagem, é necessário aguardar o prazo de 15 minutos para o teste, porque o objetivo não é verificar o álcool na sua boca, e sim o álcool existente nos alvéolos pulmonares, e isso através das normas do Inmetro e até das normas que regulam o aparelho, define que tem que ter um prazo para você ter certeza do resultado. Além disso, há má condições de higiene, outros fatores que influenciam no resultado. Então, concluindo, embora o STF tenha concluído pela constitucionalidade do artigo 65A, existem várias outras normas, várias outras regras para que o ato administrativo seja um ato legal. Portanto, o ato administrativo continua deve atender aos princípios da legalidade, da moralidade, publicidade, eficiência, sobre pena de nulidade. E a dica é: exerça seu direito, porque você tem o direito à ampla defesa e o contraditório estabelecido na Constituição Federal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue. Um grande abraço e boa sorte a todos nós.